Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, agora com o segundo episódio do EcoCast. É o primeiro podcast sobre implantodontia aqui no estado do Pará, mas que pode ser assistido por implantodontistas ou pessoas interessadas em ingressar nesse universo da implantodontia de todo o Brasil e do mundo, né? Hoje estamos com um convidado mais que especial aqui, meu amigo Rogério Cato. Seja muito bem-vindo, Cato. O Cato, vou dar o currículo desse homem aqui que não é pequeno. O Cato é cirurgião dentista, especialista, mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial. Ele que é coordenador de várias pós-graduações em implantodontia, especialmente na sua escola, que é a CRON, né? Além disso, o Cato é diretor do ITI, que é o International Team for Implantology, na seção Belém, né? Que está retomando os trabalhos agora, mês que vem, inclusive, vai iniciar. Para quem tem interesse em fazer parte da elite da implantodontia, né? No que se discute a respeito da implantodontia no Brasil e no mundo, recomendo fazer parte do Study Club do ITI na sua cidade. E o pessoal do Pará, procurar o Dr. Rogério Cato para fazer parte desse grupo. Nós fazemos parte, eu e o Felipe, e é muito enriquecedor. Então, Cato, muito bem-vindo, meu amigo, hoje para a gente debater esse tema, que é a enxertia óssea na implantodontia. É um tema que eu particularmente aprecio muito. A gente já teve vários debates sobre isso, é uma coisa que nunca vai acabar. E vamos falar um pouco sobre o histórico disso, né? Nós, apesar de sermos muito jovens, começamos na implantodontia ali no início dos anos 2000, e onde houveram várias mudanças nos conceitos nesse período sobre a questão da biologia envolvida, tudo mais. Fala pra gente um pouco da tua perspectiva sobre isso, dessa história. Bem, gente, é um prazer estar aqui, né, do lado de grandes amigos de longas datas, né? Eu fiquei, assim, quando eu fui convidado há um tempo atrás para vir aqui falar, eu fiquei pensando assim, há quanto tempo eu conhecia Felipe Brilhante e o Lucas Menezes, né? E do Felipe eu recordo mais porque a gente fazia Cesupa lá, né? E, na verdade, a tua irmã também era de uma turma mais próxima da minha. Sim. Não é isso? Acho que é, né? É. Isso. E a gente saía muito, né? Saía e tal, conversava, batia papo. O Lucas já veio depois, né? Mas a gente também tinha uma boa troca naquela época, né? Lembro que Acho que a gente se conheceu numa ida para o congresso, não foi? Foi. Vamos parar por aqui, né? Sem muitos detalhes. Mas então, e aí, desde lá, a gente vem traçando esses caminhos que foram coincidindo, né? Na cirurgia, na implantodontia, na própria docência, né? Nos cursos. Então, eu creio que vai ser um papo ótimo. Enfim, se você tivesse me convidado para falar da história de Belém, eu estaria aqui vindo aqui também falar. Ainda mais enxertia óssea, né? Que é uma coisa que eu amo de fazer. Enfim, muitas das vezes faço sem custo nenhum para mim, sem lucro nenhum, né? Para os cursos, pessoas carentes, enfim. Então é o que eu gosto realmente. E o que mais me apaixona é o resultado, né? Quando a gente reabre aquilo ali, que tá aquele osso bonito, vivo, né? Mas é muito bom, é muito bom. Enfim, é um prazer estar aqui, Brilhante. Obrigado, Lucas. E vamos que vamos. Tu queria que eu falasse sobre essa trajetória aí a minha trajetória? A tua trajetória, como tu começou, o que tu enxergaste no início? Começaste fazendo autógeno, já estava ali no banco de osso, no biomaterial, como é que foi isso para ti nessa jornada? Por incrível que pareça, na verdade, se a gente voltar na época que eu fiz a cirurgia bucomaxilofacial lá, na residência, eu não tinha implante na época. Não tinha, porque, enfim, era no interior de São Paulo,
onde era uma escola voltada para cirurgia bucomaxilofacial dentro do hospital, enfim, não tinha, né? Tinha um curso à parte, que até uns colegas que estavam fazendo comigo começaram a fazer o curso de uma atualização de implante, né? Só fase cirúrgica. E eu só fui realmente aprender a colocar implante lá em Ribeirão Preto, já no meu mestrado, né? Então, com os colegas lá, eles começaram a me mostrar como é que funcionava, mas para mim foi bem tranquilo na época, porque a gente já tinha, já era bucomaxilo, né? Então tinha uma experiência com cirurgias grandes. É claro que na época ou se fazia biomaterial, praticamente só se usava em seio maxilar, né? Só se usava em seio. Isso eu estou falando 2008, né? 2008, 2007. Só se usava em seio e o resto era bloco, né? Não se tinha confiança nos biomateriais, de modo que eles, com segurança, promovessem uma osteogênese naquela área, né? É claro que a enxertia dentro da odontologia ela é muito recente, né? Acho que o primeiro caso que foi até um enxerto de seio foi do Tatum, em 80 e pouco, né? Quando ele quis levantar o seio maxilar pela primeira vez, fez um trabalho clássico, né? E então a gente estava falando de pouco mais de 20 anos. 40 anos. Para 2008, nesse momento lá, né? Então, não se tinha confiança. E o bloco era excelente para a gente, né? Porque a gente era buco, a gente tirava osso de tudo quanto era lugar da boca para colocar lá. As grandes reconstruções, cansei de chamar meus amigos ortopedistas, né? O Luiz, que é um grande amigo meu, tirava ilíaco, reconstruía, ótimo, né? Mas é claro, se houve essa evolução, né, das empresas, né, com pesquisas atrás de um biomaterial que, além de ser biocompatível, tivesse uma boa osteocondução, né? Então, evoluiu-se. E quando eu vi ali por volta já de 2015, 2016, a empresa mundialmente conhecida, né, que tem mais estudos em cima, já estava com muitos trabalhos publicados, né? Eu cheguei até num congresso deles que tinha muito resultado e, assim, para seio, antigamente a gente fazia biomaterial, mas olha a evolução. Não podia ser seio 0 milímetros, né? Tinha que ter pelo menos um remanescente de 3, né? E aí, com o passar dos anos, das pesquisas, hoje em dia a gente já faz seio sem osso nenhum. E dá certo, né? E dá certo. É claro que aí o grande momento crítico são as reconstruções de espessura e de altura, né, de crista óssea. Tridimensionais, né? Quando não se tem parede, né, as tridimensionais, e aí é que pegava mesmo, aí não tinha quem fizesse, nem o bloco solucionava os aumentos de altura, porque quando vai colocar um bloco em cima do outro, tinha algumas técnicas de sanduíche, mas enfim, muito difícil na época onde não existia piezo, porque os equipamentos também são fundamentais para a evolução das técnicas, né? Então, a gente, desde cedo, né? A gente, quando chegou em Belém, primeiro emprego meu foi dentro da Universidade Federal no curso de implantodontia, de pós-graduação, que era coordenado pelo professor Aladim, né? Ele me convidou quando eu cheguei, eu entrei, uma equipe fantástica, né? Tinha Sidney Sancler, Maxi, Conihiro, o professor Dagoberto Sinibu. Só as estrelas na época, das estrelas da implantodontia. Exatamente.
e apenas eu e o Arnaldo lá de novato, né? Enfim, foi muito enriquecedor para o meu conhecimento atual, né? Entrar num ambiente desse, onde tinha muita gente experiente e trabalhar com essa galera foi muito bom, né? Enfim, aí começou uma segunda fase da implantodontia, né? Ali por volta de 2015 até 2018, que é, pelo menos, eu falo a modo regional e nacional, né? Que foi a começar reconstruções utilizando biomateriais, reconstruções de largura e de altura, que a gente chama verticais e horizontais, horizontais e verticais, né? Então, começou-se a dar um passo a mais, começou a verificar que daria certo, porém, só daria certo se tivesse autógeno junto. Sim. Né? Então, não importa, para horizontal é 30 de autógeno, 70 de heterógeno, para reconstruções de altura é 50-50, enfim, mas tinha que ter o autógeno ali, né? E eu cheguei a fazer muitas técnicas aí. Eu acho que o grande divisor de água para mim foi o professor Estivan Urban, né, que mostrou num congresso no Implantipério a técnica que ele usava. A gente fez uma imersão antes do congresso só dessa técnica dele. Tava eu, Darlan, aí mais outros colegas. O Arnaldo tava também nesse dia, né? O Arnaldo tava. Mas o Arnaldo foi fazer o curso fora com ele. O Arnaldo, né? foi lá na Hungria, né? Foi lá na Hungria fazer o curso dele. E ele que falou pra gente, olha, vocês têm que ir pro Urban. É um cara. Ele também falou isso pra mim. E a gente foi. Aqui no Brasil ele não teve a prática, mas ele mostrou o passo a passo, né? Então a gente chegou aqui em Belém e a gente pôde reproduzir isso daí. Era uma técnica que simplificava um pouco, né? Não precisava tirar um bloco tão grande, a gente só fazia a coleta do particulado. Porque eu penso isso. O interessante é as técnicas também irem sendo simplificadas, né? Uma técnica de difícil aplicação, como é o caso do ilíaco, né? Porque a gente depende de um outro profissional para tirar. O paciente tem um pós-operatório difícil. Então, essa simplificação ela é muito legal, né? E ela só vem também com o equipamento, né? Sim. Com o material, tecnologia. Agora, na época do ilíaco, eu tinha que moer o osso, tinha aqueles moedores. No braço, né? Parecia um moedor de carne. Tinha o pilão e tem um outro lá, o moedor de carne. Esses dois ainda no braço, relíquia, né? Lá no consultório. Pegava muito cortical, era no braço aqui. Mas eu acho que também é legal falar do Estivan Urban, que ele deu uma pegada assim que era interessante de também cuidado com os tecidos moles, né? Isso. Porque a gente começou a perceber que essas técnicas a gente precisava de diminuir tensão, né, para melhorar a vascularização, e isso estava relacionado com o tecido mole, né? Liberar aquele tecido lingual, né? Para que ele pudesse ter menos tensão, acho que foi bem importante. Pelo menos para mim, antes do Estivan Urban, a gente já fazia essas técnicas, né? Mas a gente começou tinha os problemas, né? De exposição, às vezes, de malha, de bloco e tudo mais. E aí, depois que ele trouxe esse pensamento, a gente começou a não ter mais esses problemas com tanta frequência como a gente tinha antes, né? Sim, com certeza. Essa divisão do retalho, né? Isso. Essa soltura desse retalho para cima, o dobro do dente para poder cobrir, principalmente posterior de mandíbula, que era o grande mistério na época, como fazer isso, né? E eu não digo só isso também, Brilhante falou muito bem, essa preocupação com o tecido mole está cada vez mais em evidência dentro da implantodontia. Sim. Então começou a se preocupar também, porque não adianta só ganhar osso, tá? A gente conseguiu ganhar osso, e aí? Quer dizer que tu colocou o implante, daqui a 1-2 anos tá tendo uma salserização que tu não sabe de onde é. Por quê? Porque tu fez tudo certo. Tu fez osso, tu travou o implante, tu colocou a coroa. Só que tu não tinha tá contaminado, não tem nada. Exatamente, tu não tinha conhecimento de que o tecido queratinizado em tamanho, em volume, que é o responsável pelo isolamento daquelas bactérias, né, do meio bucal.
E aí vem o outro cara que revolucionou, né? Que é o Linkevicius. Linkevicius, né? E ele mostrou por A mais B que seguindo os passos que ele mostra no livro dele, você consegue zero perda óssea, né? Sim. Zero Eu perda achei óssea. interessantíssima essa comparação do Linkevicius com o próprio Urban. Tu vê que são caras que trouxeram uma transformação na técnica e tudo mais, mas ao contrário do que a gente está vendo hoje na turma nova aí, que está trazendo as transformações de Instagram, né? O Linkevicius, ele só publicou um trabalho dele depois de 10 anos que ele estava avaliando os resultados daquilo ali. Ele passou 10 anos medindo quais eram os fatores de sucesso para implantes em região posterior de mandíbula. Aí só então o cara foi botar pro mundo e divulgar e vender livro, vender curso, fazer tudo que ele faz. E tem neguinho hoje que tá querendo fazer isso aí depois de 6 meses que terminou a graduação. O cara acha que entende muito as técnicas e já quer... Tem gente que inventa uma técnica. E já quer vender coisa, já quer fazer livro, vender curso e tal. E esse caminho não é bem assim, né, cara? Pra te ser um transformador... Primeiro, tem que ser um cara muito diferenciado. Tem que trabalhar com pesquisa. Isso é muito chato, né? É um trabalho tem que ter árduo. paciência, né? Eu trabalhei no meu mestrado e doutorado, não reclamo. Foi um grande aprendizado. Mas, assim, não é da noite pro dia que se ganha dinheiro com uma coisa que tu bolou, que tu inventou, né? Tu tem que primeiro ter certeza. Tu vê o Brené Mark, ele começou o estudo ainda no final da década de 50. Tinha né? 15 anos já de... Aí ele só foi publicar 10 anos depois, né? Então, enfim, não é assim que funciona. Infelizmente, tem, como tu falou, tem gente que atropela, né? O Brasil atropela muito, né, cara? Brasileiro. Quando juntou brasileiro e dentista junto das mesmas pessoas. Mas putz. tem um lado bom e um lado ruim, né? Tu tava falando lá dos biomateriais, né? Eu também, quando eu aprendi, comecei na implantodontia, o pessoal não fazia nem com remanescente lá de seio com 3 milímetros de remanescente. Tinha que ser 6. 3 ninguém mexia, né? E aí, nessa época, a gente tinha basicamente um biomaterial no mercado. E aí, o Brasil ficou, acho que interessante para as empresas, né, mundiais e começou a entrar no mercado. Hoje a gente tem diversas empresas de vários biomateriais, né, com valores acessíveis também. Mas eu vejo também que o brasileiro, ele muda um pouco a lógica do europeu. Né? Se a gente for puxar, por exemplo, para o implante, né, diferente do biomaterial, mas aí o que acontece? Tu vai ver as empresas importadas, tu tem que ter um componente, uma chave de inserção para cada implante, né? Que teu estoque fica grande. O brasileiro já simplificou, né? O mesmo componente para um implante de 3,5, para o 4.3, 5.0, né? E os enxertos, eu acho que também tem uma lógica, assim, que o brasileiro põe um pouco da visão dele de simplificar, né? Porque senão, às vezes, a curva de aprendizado fica muito grande, né? E fica cada vez mais difícil de você promover aquilo no seu consultório. Vê o cara lá, pô, ele mostra o caso perfeito, maravilhoso. Quando você vai tentar no seu, você não consegue. E aí faz o curso, e aí consegue uma vez, segunda vez não consegue, mas precisa de toda essa ajuda do mercado também. Então tem um lado bom e o lado ruim, né? Com a gente tem que saber, eu acho que aí vem com um pouco da prática também da nossa experiência, né? Pra saber o que dá certo, o que não dá, o que pode dar certo, né? Com certeza. Por exemplo, quando me falaram do TCO, que tu vai começar a falar, né? E aí eu comecei a ver um pouco do TCO, eu fiquei assim, vamos ver, né, o resultado, porque parece ser muito promissor, mas também parece que tem uma curva de aprendizado que não é para qualquer mão que funciona. O que tu tem para dizer sobre o TCO? Cara, TCO, né, para quem não conhece, transplante celular odontológico, idealizado pelo professor Paulo Pasquale, lá de Erechim, interior do Rio Grande do Sul. E, na verdade, contar uma historinha para vocês engraçado. Vocês lembram daquele Tecnobone, eu acho, que tem o osso fresado. Tecbone, né? E durante vários meses eu fiquei vendo com o Darlan
a gente joga tênis junto, né? Então, acabava o tênis, a gente, olha aqui esse caso e tal, tu tem que fazer esse curso, tem que fazer esse curso. E aí, eu entrei em contato e era plena pandemia, era 2020, se eu não me engano, 2020. E a Slice, que é a empresa lá da Tecboni, lançou a primeira turma presencial, né? E para quem não podia ir online. Aí eu falei, não, quero ir porque para mim curso online não funciona, não sei para vocês, mas para mim curso online, uma vez eu estava fazendo curso online, aí quando eu vi eu já estava dormindo na cama, quando eu vi eu estava malhando, eu fui para academia, coloquei o fone me ouvindo, mas aí tu vai malhar, tu nem já aproveita, vai desistir, né? Já perde tempo, a né? atenção, Então, né? perde a atenção. Então, pra mim não funciona. Eu falei, não, eu quero ir. Fui pra lá, BH. Cheguei lá, tava o Vinícius, né, e esqueci o nome do outro, cara, gente boa também. Enfim, e aí fiz o curso, plena pandemia, tanto que era curso, hotel, curso, não tinha nada aberto. E durante a demonstração deles lá, porque, para quem não sabe, osso fresado é uma técnica onde eles pegam o osso, um bloquinho, que eu vou mostrar para vocês até um bloco nas imagens depois, e você fresa, você desgasta o bloco no formato do defeito. Então, toda aquela etapa de manufatura, né, transoperatória, onde você tem que pegar de broca, desgastar, e aí experimentar no leito receptor, depois de gastar mais, e aí vai, demora aí, às vezes mais do que a cirurgia, ela é eliminada, porque você, praticamente a máquina fez isso através de um programa de computador, e você vai lá e só encaixa o osso no defeito e parafusa, acabou a cirurgia. Ela é construída em cima de uma tomografia. Em cima de um escaneamento e uma tomografia, tá. entendeu? Então o cara te manda o projeto, olha, é esse aqui o bloco. Aí... Eu já vinha com o desenho do parafuso só para inserção, né? Só para... não, às vezes... se tu já quisesse... vem furado. Se tu quisesse, eles te mandavam também o guia de perfuração do parafuso. Show de bola, hein? Mas encarecia, né? Sim. Como a gente não precisa disso. E o bloco de hidroxiapatita? Não, heterógeno. Ah, tá. Heterógeno. Osso bovino. E eu peguei, né? E quando eles estavam lá naquela discussão da aula e tal, o bloco e tal, aí ele falou, tipo assim, no meio da aula, mas sem fazer muita importância. Falou, até o professor Paulo Pasquale está conseguindo bons resultados com esse bloco da Bioinnovation, né? E eu peguei na mesma hora, fui no Google ver quem era Paulo Pasquale, né? Uhum. E vi que tinha um curso lá em Erechim. Só que deixa passar aí, que até mesmo porque não tinha data nem nada. E aí fui fazer meu primeiro caso em Belém, né? Voltei para Belém, fui fazer meu primeiro caso. Aí era um paciente que não tinha os 4 incisivos, né? Então fiz o bloquinho. Qual é o grande ponto aí? É que demorou muito para ficar pronto, para eles me mandarem, porque eles precisam fresar, depois de mandar, esterilizar. Nessa de transportar para esterilizar, eu acho que há algum problema de logística que demorou muito. Quanto Então, tempo, se fosse um paciente particular, um mês. Um mês. Tem que vir resfriado, tudo? Não. Ele vem estéril, acho que esteriliza por raio gama, alguma coisa parecida, né? E aí, chegou para mim... Fiz a cirurgia, fazer uma cirurgia de enxerto na região anterior, 4 elementos em meia hora, excelente, tá né? Ótimo, né? Excelente. O paciente voltou lá para a Ilha do Marajó, que era de onde ele era, né? Ele voltou para Belém, tudo exposto. Uhum. Não tinha... O que eu falei anteriormente? Que as reconstruções começaram a ser feitas com biomaterial, mas tinha que ter autógeno. Nesse caso, não tinha autógeno. Só biomaterial. Só biomaterial, era só bloco. Isso é que ano? 2021. E aí, 2020. mas não usaste PRF, só... Membrana. Membrana de... Claro, membrana para fazer a Mas rogue, membrana né? de colágeno. Colágeno. Tá. Aí eu falei, cara... não deu certo, mas... A gente... O caminho tá aí, né? Então, mas a gente tem que se analisar, mas né? Perdeu tudo, não. Eu tenho o caso dele aqui, Sim. mas só que eu nem coloquei aqui no
nessa, mas eu tenho todo o caso dele. Não, mas teve que tirar o bloco. Tava contaminado. Expôs. Aí fala assim, soltou na sutura. Não, dá pra ver benzinho que foi na vestibular. E o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o projeto, o osso estava muito espesso. Não deu tempo do organismo chegar até lá. Sim. Das células chegarem até lá. E aí, a membrana, ela foi reabsorvida com o passar dos dias, começou a encostar no tecido mole, o tecido mole começou a ver aquilo como uma agressão e resolveu expulsar. Sim. Esse é o meu ponto de vista de que aconteceu realmente, entendeu? E aí eu falei, eu vou dar outra oportunidade para isso aqui, porque eu não sei se de repente contaminou algum momento. Uma prótese móvel, de repente, no meio. Não, porque ele usava, a gente fez uma fixa para ele, provisória. Mas enfim, fui fazer o curso aí apareceu a primeira vez que eu vi assim, com mais atenção para a técnica de Cury. Aí eu olhei assim, eu vou fazer essa daqui. Fui lá em Natal com o Sérgio Maia, não sei se vocês conhecem, gente finíssima, né, colega aí, até colega do Armando, ele é bem amigo do Armando. E aí eu fui lá e fiz o curso de Cury dele. E aí eu cheguei, aí eu falei pro paciente, te preocupa, a gente vai fazer, a gente vai resolver teu caso. Fiz o Cury. Já tinha tirado, né? Esperei um tempinho, fiz o tempo que eu fui fazer o curso. Quando eu voltei, eu fiz o Cury. Aí deu certo. Hoje em dia, ele tá com os implantes lá. Eu não quis repetir a técnica, né? E geralmente é o que eu faço. Quando não dá certo uma, passa para a outra. Né? Exatamente. Quando o paciente não deu certo aquela técnica, geralmente a gente tenta mudar, né? Porque alguma coisa não deu certo, enfim. E aí foi quando veio o estalo. Opa, lembrei do Pasquale. Vou ver quando é que tem curso. Liguei, falei no WhatsApp, até a esposa dele, que conversa com a gente sobre os cursos, né? E aí eu decidi fazer. Aí ele falou, não, tem um online, quer online? Eu falei, não, online eu não quero. Online eu não quero presencial. Mas tá em pandemia. Não, mas quando tiver tu me avisa. Aí não demorou muito, 1 mês, 2 meses depois, mandou uma mensagem. Né? Vai ter no CIOSP, depois do CIOSP vai ter o curso, lá no hotel mesmo, no AMB e tal, não sei o que mais. Vou fazer. Chegou perto do CIOSP, aí a pandemia piorou, né? Piorou. E aí cancelaram o CIOSP. Falei, e aí? Será que vai ter? Enfim, teve o curso, eles aguentaram, porque pelo menos os 7, 8 confirmaram que iriam mesmo assim, né? Então a gente foi e fez. Enfim, dali pra frente eu comecei a fazer a técnica do TCO, tive bons resultados, funciona, tá? Funciona. Vantagem, tu não precisa tirar osso de nenhum lugar, né? Porque o TCO consiste em você fazer uma perfuração na medular da mandíbula, você coletar esse sangue e você inundar aquele bloco heterógeno, né, bovino, com esse sangue, porque lá tem muitas células tronco. Eu fui até atrás, na época, de artigos sobre isso, né, e eu vi que tem alguns artigos, já até relativamente antigos, que falam que a fonte de célula-tronco na mandíbula e na maxila é maior do corpo humano, é maior do que no ilíaco. Maior do que a medula do ilíaco. Exatamente, eu não sabia disso. Eu já tinha lido que uma técnica original de reconstrução é essa punção do ilíaco, né? Da crista ilíaca. Tem até um kit próprio para fazer a perfuração e aspirar. E na mandíbula, tu aspira isso também ou tu só coleta ali no... Aspira com uma seringa de 20 ml. Entendeu? Uma agulha específica, não? Uma cânula de endo. Tá? Uma cânula de endo. Tá? Então você aspira. É claro que aí dentro daquela seringa tem que ter um produto para não coagular. Né? Que é a... heparina. Né? A heparina. Né? E aí você vai aspirar
você vai colocar dentro de um pote DAPEN e lá no pote DAPEN você mergulha o seu osso, que teoricamente já tem que estar no formato certo, né? Já tá todo... Exatamente. E aí fica quanto tempo nesse... Não existe uma metodologia para isso. Mas ele espera esse sangue, esse bloco embebido no sangue. Ele vai sair de lá ainda na fase líquida ou ele vai coagular? Não, ele não coagula, por causa da heparina. Da Se o heparina. bloco for hidrofílico, ele vai absorver para dentro do trabeculado. O bloco que eu uso, ele é um bloco que absorve bastante sangue. Qual é o bloco que tu gosta de usar? Quer que eu fale a marca? Pode falar, não tem problema. Binovation. É interessante, tu sabes que em 2016, quando eu estava lá com o professor Buzer no Fellow, ele pegava o sangue do paciente da área do leito doador mesmo, ele capturava com uma seringazinha, onde fez as perfuraçõezinhas para decorticação, né? Ele capturava aquele sangue, botava numa cubeta e deixava ele reservado de 5 a 8 minutos. Eu não me lembro de quem era o estudo na época que ele se baseava para isso, que o estudo do cara dizia que nesse período tem uma coagulaçãozinha inicial e os mastócitos começam a secretar fatores de crescimento. Aí começa a secretar BMP, uma série de coisas ali. Aí ele pegava o biomaterial, embebia mais ou menos como a gente faz hoje um bone block do PRF, só que não ficava tão rígido, mas ele colocava o biomaterial lá para que ele absorvesse esses fatores de crescimento, pelo menos em parte, e aí ele ia lá fazer recobrimento de espira, aquela coisa toda do trabalho que ele estava fazendo. E até hoje ele fala disso. Eu estava com uma palestra dele agora no IN, foi agora em outubro do ano passado, e ele fala ainda que tem que... Ele não é um entusiasta do PRF muito, né? Ele prefere esse tipo de coisa. Uhum. E tem um embasamento técnico, talvez parecido com o que acontece aí no TCO, né? Tu tá deixando lá embebido, tu vai ter a captura pro bloco, esses fatores de crescimento, uma BMPzinha que sobre para ele, né? O sangue ali da medular, ele é um sangue mais escuro, é um sangue mais oleoso, tu vê, né? Tipo uma cor diferente do periférico, do sangue periférico. E aí tu vai fixar esse bloco, mas sobre o bloco tu faz ainda uma membrana de colágeno? Sempre tem que ter, mas na verdade a filosofia do Paulo sugere que se elimine membrana, porque segundo ele, né, essas membranas elas não duram o tempo que tem que durar. Sim. E não são totalmente impermeáveis. E na filosofia dele, ele quer um material impermeável para fazer esse isolamento, essa ROG, né? E aí ele usa PTFE, uma membrana de PTFE, uma barreira de PTFE ou uma barreira de tipo a Bonnie Hill. Que ela é PTFE também, só não é expandido como a outra que... falar no a citoplast, que ela é PTFE, mas ela é perfurada, que ela tem também alguma passagem ali. Tem alguma passagem. E ela é um PTFE expandido, que chama. Que é tipo um PVC, né, a Bonnie Hill, né? Tipo, mais próximo de um PVC. Exatamente. Ou seja, ele blinda aquele osso, né? Que aí já vem um conceito diferente do que está se falando no Urban atualmente. O Urban, a PTFE dele é totalmente perfurada, né? Então, aí tá, enfim... Eu vou fazer mas é assim, é perfurada, mas é perfurada com um diâmetro específico onde tu tem uma passagem selecionada de células e tal. Mas é bem grande aquelas perfurações. Eu queria falar porque, assim, o PRF foi uma coisa que sempre me falaram, né? Você sempre tem que botar uma membrana de colágeno, e eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sabia de onde vinha como procurar isso, né? Então, quando fui fazer um curso de PRF lá com o professor Carlos Saboia, no Rio... Fiz aí ele falou um negócio interessantíssimo. O ortopedista, tu mostra uma membrana de colágeno, a gente não sabe nem o que é, né? Aí você fala assim, pô, eu quebrei meu braço. Tá. Alguém fala pro braço que as células epiteliais vão remodelar mais rápido do que o osso? Não. Você põe alguma membrana de colágeno? Não. E, porra, como é que o braço forma osso e não forma fibrose? Que tem que estar rígido. Então, o mais importante do enxerto é que ele esteja rígido, tá? E aí o Carlos Saboia fala o seguinte,
não deve usar membrana. Aí eu não vou entrar na discussão se entra ou não, né? Mas na concepção dele, a membrana ela vem dificultar. Mas em que cirurgia que ele fala que não deve Para usar? ROG, para tudo, na verdade, não deve ser usado para nada. Mas nem para aumento vertical, horizontal? Não, aí ele usa só a membrana de PRF, né? E agora ele tá usando o progressivo, que é o que ele divulga lá. Mas eu vejo que a gente parou de usar, né, membrana, né? Há muito tempo. Então, é uma coisa que não faz diferença pra gente, usar ou não, né? Uhum. Só encarece. Né? Mas aí eu não vou entrar no conceito. Tem gente que gosta. Eu acho, no meu modo de ver, é o seguinte: o PRF ele vai durar ali 14 dias no máximo. O convencional, né? O convencional. E pra gente ter o começo de uma osteogênese, vai pelo menos de 21 a 28 dias. Né? Então não há tempo hábil e acaba que o tecido mole, depois de absorvido, vai ficar o tecido mole da gengiva fica em contato. Vai disputar aquela área com os osteoblastos da região. Então há uma competição e aí pode acontecer de haver uma perda ali. Né? Então, a meu ver, ou a barreira ou a membrana, ela deve sempre estar presente. E aí você põe o PRF junto, se quiser. Tem até um caso que eu vou mostrar aqui de Cury, que exemplifica bem o que, na minha opinião, né, em relação à biologia do que acontece. Entendeu? No meu modo de ver, o PRF como membrana, ele não isola. Não isola tempo suficiente. Não é o papel dele. Ele no momento algum ele é apresentado como uma barreira isolante. Tem gente que vende isso. É que, na verdade, ele é um bioestimulador, né? Exatamente. Ele vai acelerar o processo. Tem substâncias osteoindutoras ali. Isso. Não diria nem acelerar, mas melhorar a qualidade das células que estão chegando ali. Claro. Mas a grande discussão é essa, de se realmente não há necessidade da membrana de colágeno. Se o osso for bem estabilizado, aí se for uma fratura, sim. Fratura é fácil de estabilizar. No enxerto já é mais difícil de estabilizar. Aí entra a qualidade do tecido mole que eu estou colocando em cima também, né? Que a gente falou dos retalhos, a tensão melhora isso. E digo também a qualidade da membrana, né? Porque tem membranas e membranas. Existem as membranas de longa duração lá, das double layer da vida, que ela já não dura 3 semanas, elas duram 6 semanas, né? Sim. Aí se tu for pensar em isolamento, tu tem que usar esse tipo de membrana. E isso cai também, Lucas, numa coisa muito importante hoje em dia, que é preço, né? Ponto interessante. Porque às vezes o cara ele quer dar uma economizada para o lucro dele ser maior, porque ele vendeu aquele tratamento para poder o paciente fechar por um preço menor, e aí usa material ruim, e aí depois quando ele reabre, o que tem ali, né? Será que é osso? É uma coisa meio esfarelada, porque não deu tempo dos osteoblastos se diferenciarem, né? Das células tronco se diferenciarem dos osteoblastos, porque os fibroblastos começaram a competir, né? Ali naquela área, enfim. E aí tu vai colocar o implante e o implante fica mole lá dentro. Se a gente for pensar aqui para fazer uma técnica de Urban na região posterior, fazer uma salsa de technique ali da parte posterior da mandíbula para 3 elementos. Eu vou precisar da membrana da tela de citoplasma com reforço de titânio, porque ali eu tenho que ter reforço. Essa aqui tem permeabilidade unidirecional e tal. Vou ter que ter um biomaterial de altíssima qualidade, pelo menos aí 1 grama ou mais. Sim. Vou ter que ter parafusos de boa qualidade para estabilizar isso, talvez parafuso tenda com aquele cover que vem por fora e tal. O custo para a gente fazer esse caso é altíssimo. Muito alto. Alguns milhares de dólares já entram aí nessa brincadeira. E se tiver exposição? Não, mas se o meu custo de instalação é alto, já é um custo ali que chega lá em 3, 4 mil reais. Não, mas né? Só membrana de citoplasma com reforço de titânio tá isso. A 30 então, por 40, que é a maior. Sim, para essa situação seria uma 30 por 40. Estou gastando 5, 6 mil reais. O meu preço de venda para o usuário, para o cliente disso aí, vai lá para o alto. 15. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Não foi pode a minha dar perspectiva. Se der errado, perdeu teu lucro. Para mim foi uma mudança de perspectiva quando eu virei menos professor e mais clínico. Entendeu? Porque eu fazia muito.
essa técnica. Quando eu comecei a ser mais clínico, a ser o empresário que está ofertando esse serviço, eu falei, opa, a gente tem um problema aqui. Sim. E aí foi uma mudança para mim de paradigma de voltar muito mais para o 100% autógeno, né, que é o nosso próximo ponto de discussão aqui, que é o que tu tá fazendo hoje. Uhum. Então, Lucas, na verdade, o que me fez mudar alguma coisa não, dar um giro de 180 graus, né? Eu estava totalmente imerso no biomaterial, eu fazia muito urban, fiz muito posterior de mandíbula, porque para a gente buco é mais fácil, porque a gente consegue internar o paciente. As empresas na época pagavam todo o custo, né, da cirurgia. Enfim, a gente tinha material de qualidade para trabalhar, né, os convênios. A gente tinha material de qualidade para trabalhar, né? Davam até fio de PTFE, né? Então, era o melhor dos mundos. Eu levava o paciente direto pro bloco. Dava certo? Claro que dava. Senão, muita gente faz hoje em dia casos belíssimos, né? É uma técnica difícil? É relativamente difícil. Porém, totalmente reprodutível, né? Isso é muito importante quando se fala de técnica. Porém, o grande problema dela é quando expõe. Expôs, tu tá ferrado. Tudo. Dependendo da fase, tu pode perder tudo ou alguma parte disso, né? E eu tive alguns casos de exposição e, apesar de ser uma técnica formidável, eu não gosto de ter que refazer trabalho. Para mim, eu não consigo dormir direito quando a coisa não dá certo, entendeu? É tenso, né? Então eu olhei assim, falei, ainda não é a ideal. Fui para TCO, espetáculo, né? Pô, vou mostrar uns casos aí, muito bom. Mas quando expõe, dependendo do prazo que expôs, perde-se tudo. E outra coisa, tipo assim, às vezes o meu paciente, ele é de longe. Às vezes o meu paciente, ele não tem tempo de ir lá no consultório todos os dias, naqueles primeiros dias pós-operatório. E aí quando tu vê, tá exposto, né? Então tem tudo isso. E infelizmente, também cheguei à conclusão que não era ainda a minha técnica, né? Tanto que quando o Pasquale ele dá esse TCO1, maxila, osso, heterógeno. Quando ele passa para a mandíbula, ele já viu que não dá certo esse bloco. O jogo é mais sério ali, né? Cortical, exatamente. E aí ele vai para as técnicas de sanduíche, tudo só autógeno. A única coisa que ele usa ainda é a barreira, não a membrana. Sim. É a barreira que não é absorvível, que depois de 28 dias ele remove lá, enfim. Que é a Bone Hill que ele usa. A Bone Hill, que hoje em dia tem a similar, que já perdeu a patente, né? Então tem a Polyprop, que também é bem similar, que vai o preço da cirurgia é muito menor, né? O custo. Tu vai gastar, em vez de tu gastar citoplástica, não sei o que mais, tu vai gastar só parafuso e uma membrana de PTFE, enfim. Então tu vai comprar ali uma membrana por R$90, né? Agora, uma barreira, né? Uma barreira. Tu vê uma diferença muito grande do resultado, você usando a técnica de cure sem o TCO e uma técnica de cure com o TCO? Pera lá, tu tá falando de misturar técnica? Porque de certa forma o Pasquale vai fazer um cure. Não usa o cure. Não usa o cure. O que ele faz? Por exemplo, para ganhar espessura na mandíbula, ele faz tipo um split crest, não sei se vocês sabem, né? Ele faz um corta do lado, abre a cortical, né? E põe uma barreira. Entendi. Entendeu? Aí para ganhar altura, ele elimina a cortical, tipo assim, ele fatia aqui a cortical, que tá aqui em cima, 1 milímetro, 2 milímetros, levanta e parafusa. E parafusa, e aí cobre até o osso da mandíbula com uma barreira. Mas não bota nada lá dentro. Nada, e forma osso.
Só o Impressionante. líquido. Eu só fiz o duas sangue, ves né? a técnica, as CCA, duas. Eu famosa tenho as fotos. osteotomia sagital parcial posterior da mandíbula, que muita gente testou com biomaterial aí dentro. Nos anos Exatamente. 2010, Mas 2015. aí entra a habilidade do cirurgião. Né? É isso que eu ia te É mais falar. difícil, uma Que técnica mais bem difícil. certeza. E eu, particularmente, eu difícil. gosto de fazer bloco, mas não tenho a mesma habilidade que vocês, cara. É bem difícil. Entendeu? Então, eu sinto cara. dificuldade nessas técnicas. Aham. E aí, voltando, né? Aí eu falei, cara, eu vou atrás de uma técnica que me dê mais previsibilidade, né? E aí acabou que eu caí no Cury. Eu lembrei, ó, fiz o curso do Sérgio Maia. Não estou colocando em prática, porque eu estou fazendo muito TCO. Então, vou atrás de aprimorar minha técnica. Por que eu não coloquei muito em prática? Porque eu tenho a TCO, onde eu tinha os blocos, bacana. Sim. E eu tenho a Cury, que é uma técnica muito difícil, cara. Muito Bem trabalhosa, difícil, bem cirurgia longa. Chata. Enfim, vou fazer um outro curso. Fui lá no Implante Pério, lá com o Paulo Carvalho. Foi o Paulo, foi o Carrizo, esqueci o nome do outro do grupo. Enfim, todos três, gente finíssima, meus amigos, assim, senta, bate papo, conversa. O Cássio Hort. Enfim, também outro curso fantástico que eu indico para qualquer um que queira aprender, enxertia. E aí eu comecei a fazer. Hoje em dia não perco mais 4 horas numa cirurgia, nem perco mais 3 horas, já perco 2 horas. Enfim, já fiz as minhas modificações. Cada um faz sua modificação, né? Ninguém segue o que o Cury. Para quem não sabe, Cury é o professor, pesquisador que inventou, idealizou a técnica, que é um alemão, né? Enfim, hoje em dia, para ter ideia, a técnica original que ele faz até hoje, que eu fui no curso dele. Ele veio no Brasil ano passado, Ele veio, né? no Congresso do ROX, né? Que pode ser um assunto para um outro momento. A técnica do RDI, que é uma técnica que eu fui fazer, que é Sou fã também, acho. Fantástico. E brasileira, né? Sim. Enfim, aí comecei a fazer. Hoje em dia, me sinto à vontade de fazer essa técnica para todos os casos de enxertia. É 100%? Nada é 100%. Sim. Mas com certeza, eu tenho menos insucesso do que nas técnicas com biomateriais. Com certeza. Principalmente posterior de mandíbula, né? E outra coisa. Muito bom, né? Sim, e outra coisa. Tu reabre com 4 meses. Autógeno, 100% autógeno, 4 meses. Tu não precisa de membrana. Teoricamente, se tu tiver as tábuas ósseas regulares ali, fechadinhas, tu não precisa de membrana, né? Só precisa de parafuso. Mas é claro, tu precisa de um raspador ósseo bom, tu precisa de um kit de parafuso decente, tu precisa, enfim, de um piezo, né, que é caro. Não, mas tirando o piezo, que é um aparelho que fica, né, não é um consumível ali da cirurgia, é uma cirurgia de custo muito melhor. Mais reduzido. Né? Bem melhor do que fazer uma salsa de lado. É claro. E outra coisa, mas assim, então quer dizer que tu vai cobrar mais barato? Não. Porque o trabalho humano ali dá mais trabalho. O trabalho humano ali, né? Exatamente. Neurônios são queimados para isso, né? Fora os cursos, caramba, mano. Curso que eu fiz do Paulo foi 7, 8 mil reais. Sim. Qualquer curso nessa área aí vai por aí. Daí para cima, né? Aí enfim. A gente estava falando mais cedo, os cursos de Cury na Europa, por exemplo, é 5 mil euros. 5 mil euros. Se a gente vai se deslocar para lá, fazer um curso, não sei o que, a gente está investindo 50, 60 mil reais numa técnica. Sim. Né? E ela tem que retornar na forma de honorários futuramente. Exatamente. É um investimento, né? Claro. E o paciente tem que entender isso. Se ele quer. E se nem todo mundo faz, enfim. Né? Porque a outra opção é, muitas vezes, uma prótese total. Infelizmente. Né? Para alguns casos, e ainda recebo muito esse questionamento de colegas implantodontistas, e fala assim, pois, mas não dá pra gente botar um implante curto aí?
implante curto. né? Então, alguns casos a gente pode Lateralização. resolver com implante curto, né? Lateralização, tem gente que tem um histórico com excelentes Sim. resultados aí, que falam em baixa Morbidade. porcentagem de parestesia Aham. posterior e tal. Cara, eu não acredito que ninguém tenha parestesia zero numa cirurgia de lateralização, Também não. mas existem soluções, mas são soluções que eu acho que são menos, vamos dizer assim, menos biológicas do que uma técnica de cure. Na Sim. minha opinião, é a técnica mais eficiente e que leva o paciente para algo mais próximo do natural. Uhum. Né? Uma osteotomia não vai ser um pós-operatório mais difícil. Implante curto, o cara, tudo bem, então implante curto, mas aí vai ter uma coroa 3 vezes o tamanho de uma coroa normal, Vai saber que se gera uma biomecânica se vai aguentar, que pode não Qual é aguentar a muitos longevidade anos. desse implante, né? Quanto, É. quanto tempo ele vai durar lá? Então, existem situações que têm durabilidade boa e tal, mas são muitos fatores a ser avaliados. Sim, Como é a com dieta certeza. desse paciente? É um paciente que grande, que come muito, né? A gente Mucosa. Mucosa, É. Eu acho que ainda é erosão. mais válido do que tu tirar tudo e fazer protocolo. Ah, com certeza. Essa é uma Com solução que certeza. tem aparecido muito, É. que o pessoal tira 10 dentes e faz um protocolo porque não consegue triste. fazer um enxerto na região posterior. Triste. Isso aí Quem não gosta. isso é antinatural, né? O mesmo que você dizer para um paciente da ortopedia, olha, tu tá com um problema no ligamento do joelho, a gente vai cortar aqui no fêmur e botar uma prótese, né, super moderna que vai funcionar bonita e vai ficar legal. É o mesmo que a gente falar isso para um paciente da ortopedia. É. A gente tá arrancando tudo para fazer uma prótese, por mais bonita que seja, é uma prótese. Agora, Né? falando de lateralização, só um caos aqui. A primeira ROG que a gente fez junto, eu e o Lucas, ainda nem que chamavam isso nessa época, foi um caso que a gente ia fazer lateralização, né? E o Lucas queria fazer. A paciente tinha uma parestesia, porque ela já tinha feito com outro colega um enxerto em bloco. Um E o bloco. E o parafuso tava tava no- lá dentro do Nossa. nervo, dentro do canal. No final, não conseguimos lateralizar totalmente, uma parte só. Só que o Vocês caso... usaram o bloco ou peso? Na época broca, Cara, 2012. Broca. 2012. Não tinha peso. No final das contas, a mulher voltou a sentir a mandíbula. Mas como que ela voltou a sentir? Porque quando o Lucas Eu acho que ela tinha liberou- a parestesia dela não era por rompimento do feixe, era uma Ah. compressão do parafuso que estava no Entendi. teto do Aí tu canal. tirou o parafuso. Aí eu tirei o parafuso que o colega lá tinha Ah. deixado pra trás, não tinha utilidade, eu tirei os parafusos e a gente fez uma regeneração com tela. Pô, lembra nessa fase a gente fazia com tela de órbita, que ainda não tinha aquelas telas fininhas, Era. uma tela de Horrível. 1,5, né? Expôs com 7 dias, Cara. tudo. Só que assim, a gente conseguiu ganhar 10 milímetros de osso na posterior, Aham. Nunca mais a gente conseguiu. melhorou a parestesia da mulher, 10 milímetros. é muita melhorou a coisa. parestesia, a gente instalou os implantes, tudo, a mulher é nossa paciente até hoje. E voltou a sentir. Né? E voltou a eu voltou a falo assim, sensibilidade. não fomos nós, né? Foi Foi Deus. É. Aí foi a Alguns mão divina. detalhes, Foi. Não, mas é isso, o parafuso que tava lá tava comprimindo o Sim, teto do sim, canal. sim, sim. Não tinha perfurado o nervo, não tinha cortado o nervo. Então, quando eu te removi o parafuso e descomprimiu, voltou a sensibilidade, sabe? Uhum, com certeza. Mas é um caso atípico. Não, porque totalmente. Normalmente não volta. É, Inclusive, foi aí que começou a minha sociedade com o Felipe. A gente nem era sócio ainda. Ah, A gente operou esse caso. Primeiro caso que a gente operou junto. Aí falou, cara, a gente resolve as coisas junto. Vamos começar a fazer mais casa. E daí virou uma sociedade que tá Legal. esse tempo todo aí. Então, Cato, mostra aí uns casos aí pra gente Vamos. gente começar a aprender mais. Vamos mostrar. Então vamos lá. Gente, o Felipe e o Lucas pediram pra eu trazer alguns casinhos, né, de TCO e de cure, né? Como a gente não tem muito tempo, né? A gente já tá do meio pro final, né? Então a gente eu trouxe 2 casinhos de cada. No TCO eu dei uma resumida de alguns casos que eu fiz no mesma foto, né? Então vamos começar pelo TCO. Então, novamente, para quem não sabe, TCO quer dizer transplante celular odontológico, né? Então, é uma técnica idealizada pelo professor Paulo Pasquale, onde eu pego o osso, né? Eu pego o osso heterógeno, que é o osso bovino, né? E eu coloco ele submergido num sangue medular provindo da mandíbula, do corpo mandibular, tá? E aí tem técnicas para selecionar a área, tem para como perfurar, enfim, tudo aquilo, né?
que se você fizer o curso, você vai aprender. Então, eu tive uma edição do curso aqui, que eu fiz com os colegas. Hoje em dia, o Paulo faz bastante esse curso lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, às vezes lá no próprio interior dele. Então, quem tiver interesse, depois me manda uma mensagem que eu posso orientar para vocês fazerem. E tem o curso online dele também, tá? Uhum. Comigo não dá certo. Sim, então olha lá. Então a gente faz... Eu quero ser bem prático na cirurgia, tá? Não são todos que fazem dessa forma, mas eu gostava de fazer assim, de imprimir a maxila em uma resina autoclavável, esterilizava esse modelo, tá? Impresso, e eu moldava um dia antes da cirurgia, eu moldava o desgaste, tudo numa mesa estéril, tá? E aí o que eu fazia? Depois eu isolava esse osso para ele não contaminar, deixava ele dentro de um carerite, né, estéreo, que eu esterilizava antes, e aí depois colocava outro, um grau cirúrgico por cima, enfim, fazia de tudo para não contaminar, tanto que eu nunca tive casos de infecção de pós-operatório por causa de biomaterial desses ossos aqui, né, e enfim, esse é um caso bem complexo que eu fiz de uma paciente, né? Observem a quantidade de sangue que a gente conseguiu. Não é fácil conseguir essa quantidade de sangue, tá? Para quem vai começar na técnica, ver que a parte mais chata da técnica é a coleta do sangue, porque ele vem muito devagar. Quantos ml tu acha que tu consegue? Se tu conseguir 5 ml, tá ótimo. Certo. Já dá para embeber esse bloco. Exatamente. Aí, né? E tu vai demorar uns 30, 40 minutos para conseguir. E esse bloco é bem poroso, né? E aí ele acaba absorvendo muito. Bem medular. Né? Ele é bem medular. Sim. E o melhor, que apesar de ser medular, ele é rígido, né? Uhum. Então dá pra gente parafusar. Coisas que em outras fabricantes também a gente não consegue fazer, né? Certo. Então, olha, a gente colocou naquelas duas áreas que estão bem finas, né? A gente colocou já pré-moldado, né? Colocamos ali. Essa paciente já está com os implantes na boca. A gente que enfim, que faz só a cirurgia, é chato, porque às vezes a gente não tem o caso completo, que a gente deixa na mão de outros especialistas depois para finalizar. Nunca chega. Enfim. Acontece muito. Mas ela está na orto, ainda não está finalizado o caso dela. Ela está com os implantes, está finalizando a movimentação ortodôntica. E aí a fase final vem depois, tá? Um outro casinho, né? Dois implantes estavam faltando, e a gente fez o bloquinho ali, na região anterior, né? Nessa região de 2 incisivos. Tinha uma espinha nasal que eu tive que fazer uma adaptação, né? Para encaixar ali, tá? Então também foi um casinho bem interessante. Só fazendo aqui um parêntese. Que nem sempre esse osso ele casa certinho no leito, né? E aí a técnica sugere que a gente preencha com particulado nas áreas que tiverem também embebido no sangue. Sim. Tá? Também outro casinho, né, que a gente fez numa área próxima do seio, então a gente colocou 2 blocos, um mais vertical, em pé, né? O outro mais deitado. Se eu não me engano, teve levantamento de seio junto. Não vou lembrar, mas só para demonstrar como é que é a técnica, tá? E esse casinho também de região anterior, o paciente já está reabilitado, né? É uma paciente muito querida do interior que veio fazer. A gente observe, né, que esse caso já é bem fininho aqui, essa área aqui mais da crista tá bem fininho, né? Enfim, quanto mais fino o osso, mais desafiador é. Sim, suprimento e tipo o suprimento assim, vem desse remanescente. Não né? é aconselhável se não tiver medular. Se tiver cortical colado com cortical, não faça essa técnica. Eu acho que nenhum biomaterial sem um autógeno suportaria. Eu penso que é os
100% autógeno aí, né? Aí tem que ser biológico, não adianta. Tá? Então, esse é outro caso, um caso maior, né? Bastante Também, volume. Conseguiu. exatamente. A gente vê que no final a gente ainda dá um acabamento, por isso que fica branquinho do pó que fica, né? Uhum. E a gente não pode lavar, não pode jogar soro, porque está embebido no sangue. E Cato, Né? deixa eu te fazer uma pergunta. E no pós, né? Daqui 6 meses eu vou fazer 4 meses. o TCO 4 meses. 4 meses. Quando eu for fazer a fresagem do implante, tu sente ainda essa densidade muito alta do bloco ou ele já tem a densidade mesmo de um osso natural? Não, na verdade a densidade do bloco é menor do que a densidade do osso. Ele é bem mais frágil, quebrável. Uhum. Se tu apertar esse parafuso, se tu estivesse apertando um bloco... Mas eu falo daqui 6 meses, daqui quando eu for perfurar o implante. Daqui a 6 meses, 6 meses não, 4 meses ele já tá numa densidade boa, cara. Ainda não tá um osso totalmente finalizado, né? O fazer professor, uma- completo, o mas professor Pasquale lá tem estudos de acompanhamento de longo prazo dessa... ele tem. Com ele biópsia, tem, tudo? tem com histológico, Uhum. onde formou o osso, Aí tu vai tudinho. fazer uma subfresagem para botar o implante. Nunca Normal. enxerto nunca se deve fazer, né? Nunca faz subfresagem, Tá. porque pode destacar o enxerto. Mesmo depois dele ter remodelado. Mesmo depois. Né? Eu E vou nunca mostrar um botar vídeo. carga. E nunca colocar. A gente espera mais 2 meses para colocar Sim. carga, Certo. né? Esperou essa Nunca fazer integração. carga imediata. Tá? Tá. Cara, mas assim, ó. Observem ali naquele outro quadro. 3, como 4 ficou, milímetros ali, né? né? Então, a gente ganhou. Praticamente ele encaixou bem naquela curvatura que tinha antes, né? Tinha uma Sim. curvatura, ó. Cadê? Tinha uma curvatura grande aqui, Que né? ajuda, né? Então, ganhou bastante ali. Né? Então, deu pra gente trabalhar bem. A paciente já tá reabilitada, mas eu não tenho as fotos final. Igual essa aqui. Essa foi o meu primeiro caso, né? Então, era de uma medula boa até, mas tinha 13,93. Menor implante de diâmetro, 3,5. Como é que eu vou pôr num pré-molar um implante de 3,5 aí numa área de 3,9? Ia sobrar 0,2 milímetros de cada lado, né? Então a gente conseguiu 8,9 no final das contas, né? E até tem um vídeo aqui da reabertura, né? A reabertura tá sem som, mas eu tô batendo no bloco ósseo para provar, e faz o barulho, vem bem forte, toque, 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 né? E aí colocando os implantes travaram bem, tá? Travaram com 40 newtons cada um. Então, se não fosse osso vivo, nem ficaria, né? Mas Pode a gente vê que destacar. ele tá sangrando bem. Tá, é um osso vivo, né? É um osso que já neoformou, né? Já foi lá para dentro. E eu acho que o sangue medular tem, um fator importantíssimo, né? Nisso daí, né? Então, o TCO ele funciona, ele dá certo e é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem não tem uma expertise tão grande em cirurgia como os bucomaxilo. Então, para quem não tem uma residência, para quem quer começar a área de cirurgia de enxertia, é uma técnica bom caminho, né? relativamente fácil, Sim. né? Essa técnica para maxila, né? Quando a gente vai para a mandíbula, aí a coisa muda de figura, né? Sim. Enfim, então, o TCO, ele é uma técnica bem reprodutível. E aí a gente vai para a técnica de Cury, né? Onde é uma técnica que a gente tem totalmente osso autógeno, né? Onde a gente constrói muros e põe particulado dentro desses muros, né? Então, o paciente esse paciente é paciente de curso, tá? Então, o paciente que a gente já tinha feito o levantamento de seio, porque precisava de levantamento de seio, mas como tinha um remanescente de crista, a gente não ia desgastar até o seio, mas ela estava bem fina, então a gente preferiu fazer aumento de espessura, um aumento horizontal. Como o aluno já é do curso, ele já levantou o seio, o aluno levantou o seio, mas essa técnica não dá para o aluno fazer. Então, aí Sim. eu entro 2 meses. Eu vou entrar 3 meses depois dele ter levantado o seio, para a gente conseguir reabrir tudo junto, né? E a gente reabre tudo junto. Não dá para fazer no mesmo tempo cirúrgico, porque é dentro de um curso, né? Senão até daria.
Então, primeiramente, atualmente, por exemplo, olha, eu nem abro a área doadora, a área receptora no início. Eu já conto por cima do tecido. Sim. Porque eu já vi a tomografia. Já sabe quanto Entendeu? precisa. Então eu só vou conferir lá e aí vou direto na área doadora. E aí a gente raspa primeiro o osso e depois a gente fresa. Tá um pouquinho escuro, né? Mas dá para ver que ali tem em torno de um pouquinho mais de 1 milímetro de espessura essa mureta aí. Posso né? te fazer uma pergunta, Cato? Faz. Em relação à raspagem, tu prefere raspar e ao invés de fazer uma broca trituradora? Sabe o que eu prefiro quando eu não tô fazendo aqui, quando eu tô tirando, De ramo. coletando do ramo, eu não gosto, porque eu já tô tirando a cortical do ramo, Sim. e quando eu ponho as perfuradoras, fica... E dependendo da pessoa, já é uma pessoa idosa, já tem pouco, né? já tem uma atrofia, né? Então, acaba que tu arrisca muito. Sim. Eu tenho um caso que eu fiz, né, na paciente, demorou 1 mês, ela voltou uma fratura de mandíbula, Entendi. porque eu perfurei muito Uhum. e tirei a cortical, deixei frágil, ela com certeza deve ter comido algo mais duro, né, e aí depois a gente Teve que fixar a fratura. fixa a fratura. Tá? O caso já está finalizado, mas enfim, é uma dor de cabeça mais, Sim. né, então hoje em dia eu raspo. A própria exposição do nervo também. Também. Hoje em dia, ramo, eu raspo. Vou fazer o cure, Tu raspa por fora e depois tira o bloquinho. tipo, dou uma planificada, né? E esse raspador é excelente, o raspador Qual que tu usa? da Meta. Que, na verdade, a Gaitlis comprou a Meta agora. Sim. Que era um raspador que eu pagava R$700 para vir da Europa. Com o colega lá de Natal, o sócio do Sérgio Maia. Esqueci o nome dele. Enfim, e aí trazia para mim, e aí hoje em dia a Gaitlis, Tá vendendo. ela tá vendendo porque ela adquiriu a empresa, entendeu? Mas já tá com Visa no Brasil? Já, eu comprei no IN, vem tipo um negócio com 3 assim, é bem mais em conta, cara, sai R$300, se não me engano, alguma coisa assim. Eu uso os da IM3. né? É melhor que o da IM3. Ixi, A gente já tem um resultado muito bom com o M3 eu M3. suo pra tirar, pra raspar. Raspou até bem com ele. Eu Então, suo. vou testar esse da Gás. Cara, muito bom. E aí tu tira rapidinho o osso, né? Legal. Enfim, osso coletado, tá? Como era um aumento só horizontal, bastava uma plaquinha, Uhum. né? Então, enfim, a gente conseguiu, não dá pra ver direito aí, né? Tá meio escuro, era pra ter colocado Não, uma mas foto maior. dá Mas pra a gente entender. já preencheu, já fixou, já preencheu, né? E suturou. O último casinho aqui, só pra gente finalizar, tá? O caso de uma paciente que perdeu os 6 dentes da frente, né? A gente vê que é uma crista. Dava para fazer o implante? Talvez, até desse, né? Tu perdia mais, um pouquinho de altura ali, mas que tamanho ia ficar o dente, né, da paciente. Então, preferimos reconstruir. A gente viu que tá 3,29 ali, na outra 3,28, enfim. Não dá para colocar um implante satisfatório ali desde o início da crista, né? Então a gente levou esse paciente para o hospital, né? E essa técnica eu fiz diferente porque eu precisava de uma quantidade maior de osso, né? Então, o que eu fiz? Se vocês pegarem a técnica original, ele pega um osso grosso daí do ramo e divide fora da boca. Uhum. Eu já peguei e já dividi dentro da boca, entendeu? Então, ó, já tem duas camadas. duas muretas aí, né? E aí a gente consegue remover com calma. Eu pego os versutes, né? E eu vou devagarzinho, né? Sem quebrar, com bastante calma. E aí Saiu bem fininho, né? Legal. Sai bem fininho e eu ganho tempo, porque... Dá trabalho dividir fora da boca. Porra, e o risco de... Eu já me cortei. Fraturar também. Já pode voar da mesa, Sim. né? Então,
é bem complicado, né? E aí a gente remove, ó, o ossinho, né? Então fica bem adaptado, né? E aí, olha aí, nesse caso eu usei a ACM. Que é anterior já, né? Entendeu? Eu já usei a ACM porque já estava aqui embaixo mesmo, né? Então eu fiz várias perfurações na mandíbula. E essa ACM, qual que tu gosta? Né? A da M3, né? IM3, da M3, não tenha dúvida. Já usei de outras marcas, mas olha só como... tem outras marcas que sai, tu nem vê o osso. Cadê o osso? Não tá dentro do recipiente, não tá fora, cadê o osso? Aí, esse daí... Eu gosto de uma toda de metal, assim, mais roots. Mas de onde? Que marca? Mas a M3 tem uma de metal. Tinha uma de metal. Uma de 10. Ela tem um diâmetro de 10. Ó, tô tirando daí que sobrou, né? Pra não... Porque cada grãozinho é precioso, ouro, né? Então... Mas olha como dentro... Eu vou tirar agora dentro da broquinha. Fica bastante, né? Dá um volume bom. O grande problema é que faz muito buraco, né? Sim. Então, no momento não tem problema, mas quando a gente vai lá para posterior de mandíbula, eu prefiro não arriscar. Olha aí, agora que eu vou pegar a quantidade de osso que vem, ó. Então, para mim, ainda não achei melhor no mercado. E é isso, nessa cubeta só soro? Só soro. Tá. Só soro. Tá? E aí, o que a gente coletou? Tá? Aí já as plaquinhas fixadas, aí observe que o defeito é tão grande que eu não tenho aqui para frente. Né? Eu falei, não vou voltar lá para pegar, vou fazer uma modificação na técnica aqui, né? Não vou lá atrás para achar uma outra área para doadora, para pegar uma outra mureta. Não, vou fazer aqui. O que é que eu fiz? Eu coloquei o particulado e a membrana, tipo uma ROG. Sim. Né? Não precisei fixar também, já deixei Mas assim aí mesmo. O particulado já é biomaterial. Não, tudo autógeno. Tudo autógeno. Tá. Podia da zebra? Talvez. Mas por ele estar fora, né? E de repente a membrana, eu não ter taxinha, nem ter como parafusar uma membrana de colágeno, não dá para parafusar, a não ser que tu tenha aquele kit da Geitlich que prende a membrana, né? Enfim. Mas enfim, a gente conseguiu colocar. Observe que a técnica de cure, diferente do bloco autógeno, ele deixa um espaço entre o leito receptor e o enxerto, né? Justamente para que você consiga colocar o material particulado, né? O autógeno particulado. Então a gente vai devagarzinho colocando o material, tudo autógeno, 100%, né? Essa fase é uma fase bem gostosa da cirurgia, né? Enfim, eu vou passar aqui para a gente já dar uma agilizada, né? No final fica assim, ainda tinha umas corticais que eu coloquei ali, mas não fixei, dá para ver, né? Coloquei a membrana por cima e coloquei o PRF no final das contas, né? Pra gente acelerar todo mundo essa que traz alguma célula para ir é bem-vindo, né? Com certeza, né? 4 meses depois, a gente já vai partir para a cirurgia guiada, né? Se vocês conseguem observar naquele quadro, deixa eu colocar para rodar. Se vocês conseguem observar naquele quadro lá do outro lado, em cima do brilhante, a gente tem a espessura que a gente ganhou, dá até para ver quanto que estava antes, né, pela cortical que existe ali, e a espessura que a gente ganhou. Enfim, foi um caso bem planejado, né, com eu em conjunto com o planejador lá do Planning Center que fica lá em, acho que é Porto Alegre, se eu não me engano, acho que é. Enfim, todo mundo aí bem distribuído. Não deu para colocar os 6 implantes por causa de espaço. Sim. Tá?
Então, isso foi uma discussão que a gente começou lá, que a gente teve, eu e o planejador também digital, né? Ele falou, não, cara, não vai dar para colocar. Enfim, infelizmente, porque... Ficou bonito a quantidade de osso. Mas olha, Mas o espaço entre... olha como ele ficou bem dentro do osso, né? Então... Mas é interessante, ó, que a linha verde lá em cima determina a posição ideal do dente. Se ela fica teu implante fica no remanescente antes, ele ia ficar numa direção totalmente lingualizada, ter precisado de uma coroa mais espessa, né? Não anatômica. Um componente angulado, talvez. Então, o resultado final muito melhor, mais natural, que é isso que a gente quer, né? A gente quer um resultado mais próximo do natural. Com de verdade, uma reabilitação de fato para o nosso paciente, né? Com certeza. Muito bom, cara. Muito bonito caso, amigo. Tô esperando finalizar. Tá na fase final da prótese. Tô esperando finalizar para pegar uma foto legal. Então, quando tu usa a técnica de cure, tu só vai sempre só usar autógeno, ou tu já fizeste modificação com biomaterial? Deixa eu lembrar aqui, cara. Eu sei que o Sérgio Maia faz, que ele fala em casos extensos, eu vejo muita gente que eu mesmo faço já um pouquinho, mas não chega nem a 50. Bota 20% de biomaterial só para aumentar o volume. Se eu já usei. Não lembro, mas também o problema de usar muito é de tu atrasar essa reabertura. Tu não vai reabrir em 4 meses. Tu vai ter que ser em 6. Biomaterial 7. É 6, né? Enfim, mas é isso. A gente tá trabalhando nessa técnica agora já há algum tempo. Pegando mão. E hoje em dia... esses implantes, eles entraram com quase 50 newtons, doido. Travando, e eu com medo, porque é um implante Straumann, né? A gente sabe que o Straumann, ele no determinado torque, ele vai quebrar e de repente... Quebra a chave, exatamente. E aí já era, né? E eu com medo, né? Mas no medo e ao mesmo tempo feliz por ter bastante osso, e um osso de qualidade, né? Mas é isso. Muito bom seus casos. Pode finalizar. Eu acho que a gente atingimos o objetivo do nosso podcast, que é mostrar um guia, né, para quem está entrando nessa área, para quem está querendo investir mais na área da enxertia óssea, né, da reconstrução óssea na implantodontia, cara. Então, só tenho que te agradecer, Cato, que a nossa conversa foi muito boa, cara, muito elucidativa, muito enriquecedora, né? Com certeza, acho que foi mais do que a gente esperava, mas a gente já esperava altíssimo nível, né? E veio contribuir muito para o nosso conhecimento e também, com certeza, para o público, né? Então, a gente tem a agradecer imensamente pelo teu conhecimento. E é um papo que, como a gente gosta, a gente fica até querendo mais, assim. É até difícil controlar, né? É até difícil falar em 1 hora. É, difícil controlar, né? Então, queria te agradecer por ter vindo, né? E também, a gente não pode esquecer de agradecer nossos patrocinadores, né? Que é a Imago, a gente tem a Bioimplante, a Cron, né? A Amazon Align e a própria Oral Estima. A própria Eco Oral Estima, né? Que também é a educação continuada em odontologia oral estima. E é isso, gente. Agradecer. Esse foi o nosso episódio 2 com o professor Rogério Cato sobre reconstruções ósseas em implantodontia. Eu queria agradecer também, né, pelo convite novamente. Eu procurei trazer algo que de repente servisse tanto para quem já faz quanto para aqueles que ainda são curiosos no assunto, né? Eu dou a disciplina de implantodontia na faculdade, então muitos alunos gostam, muitos alunos se interessam. Eu sempre falo para eles que implantodontia não é cirurgia, não é porque tu gosta de cirurgia que tu tem que fazer implantodontia. Implantodontista é um reabilitador oral, né? Você tem que solucionar o paciente com um dente na posição correta, um dente bonito, um dente perfeito, gengiva saudável, e é isso que importa. Ele não quer saber qual é a marca de implante que tem dentro daquele osso. Ele quer saber do dentezinho dele bonitinho, né? Então, isso daqui que a gente faz é um trabalho que muitas das vezes ele vai servir, mas ele não vai ser mostrado para o paciente,
Tanto que tem muito paciente que, se for para fazer enxerto, eu não quero fazer. Mas mal ele sabe a importância que tem de colocar o dente na posição final, na posição certa, e não é o implante, não é a disponibilidade óssea que decide isso daí. Quem decide é a posição final do dente, que é o planejamento reverso, enfim, vem toda aquela teoria, né, que é tão importante, mais importante do que qualquer outra coisa dentro da implantodontia, que muita gente hoje em dia só quer saber de furar osso, né? Infelizmente. Onde tem osso, voltamos para a época do início da implantodontia, início dos anos 90, final dos anos 80, que o importa é onde tem osso. Não é onde tem osso. O importante é a posição final do dente, é o planejamento, né? Enfim, agradeço demais ao convite, espero ter colaborado por esse grande projeto que é o EcoCast, né? E uma grande ideia. Gostei, nunca tinha feito um podcast. Olha aí. Legal, muito bom. Pareceu experiente, né? Mais do que a gente, inclusive, certeza. Enfim, precisando, a gente está por aqui. Vocês sabem que vocês são parceiros, qualquer coisa é só chamar, que a gente tá por aí, tá bom? Beleza, muito obrigado, meu amigo. E até o nosso próximo episódio do EcoCast. Breve para vocês. Grande abraço. Valeu, um abraço, gente. Abraço.